informações sobre o Balotelli para a gente comentar uma rodadinha aí de comentários, tá? O Corinthians está próximo de fechar com o Mário Balotelli, atacante de 33 anos, que está sem clube. O último clube dele foi o Adana Demirspor, né? Time de meio de tabela da Turquia. E o negócio gira em torno dos seus... com bônus de assinatura e tal, estava vendo uma reportagem na UOL, gira em torno dos 60 milhões de euros, 2 anos de contrato, isso com salários mais bônus de assinatura, 600 milhões de reais, perdão, falei euros, né? Ah, tá. 60 milhões de reais, 2 anos de contrato, e o Balotelli já deu ok, e o Corinthians falta dar a decisão final, está passando pelo departamento financeiro, enfim e tal. Quem deu essa informação inicial, acho que foi a UOL, o Bruno Andrade também, cara que a gente conhece bem aqui, trabalha aqui em Portugal e tal, e foi confirmada e avançada pelo nosso Ricardinho Martins e a Bebê Molina no Brasil. Então, enfim, a coisa parece que saiu de uma fantasia para virar uma coisa real. Antes de dar a minha opinião, porque também vou fazer vídeo lá no meu canal sobre isso, eu gostaria de trazer aqui à baila as opiniões de vocês, né? Porque nada melhor de quem está na Europa, principalmente a Clara, que vai falar da Itália, para falar um pouquinho o que é o Balotelli hoje, no que se tornou a carreira do Balotelli, para quem ainda no Brasil tem a expectativa de estar indo um craque, né? Que na verdade, um pseudo-craque, é um grande jogador. Clara Albuquerque. Seguinte, de 2019 para cá, são 6 clubes diferentes. Todos eles saem de graça. Em nenhum deles, um clube tira ele do outro porque quer. Então, isso mostra bastante. Em todos os clubes, são, assim, 10 jogos, 12 jogos. Claro que tem, obviamente, são mais clubes do que temporadas, então não são temporadas inteiras em todos os clubes. Mas ele é tratado na Itália como um jogador de show. Sabe futebol de lendas? Que você tem grandes jogadores e que, eventualmente, se no dia tá... naquele mês está em forma, vai fazer um golaço. É esse jogador aí. É um jogador de extracampo complicadíssimo atualmente. E, sendo bem sincera, eu estou bastante chocada que qual foi a palavra que o Quesada usou? Não foi sonho, não, essa irrealidade, essa... Loucura, sei lá, faz o que esse quiser. pesadelo possa estar virando real. Eu acho uma loucura. É um jogador que hoje nem a parte midiática, nem a atenção vai trazer. Então, sinceramente. E a última coisa. Vender camisa, midiático, acho que... Vocês acham que vai vender camisa? O torcedor do Corinthians, hoje, ele está muito carente de ídolo, né? Não, mas... O momento é horrível. Não, deixa eu só terminar, porque não é a minha opinião. Eu estou falando que vai acontecer. A curto prazo, o Balotelli vai ser tratado por muita gente, e eu acho que é isso que as pessoas não estão entendendo, como um projeto de ídolo do Corinthians. Eu já estou vendo essa movimentação acontecer. E aí vender camisa, isso pode acontecer. Tá? Só para trazer informação para você continuar. Gente, é que eu já estou vendo aqui no chat que no futebol brasileiro ele vai destruir e tal. No futebol... Gente, ele não está no futebol... Ele não está jogando na Série A italiana. Ele não está jogando no Campeonato Espanhol. A última temporada dele é na Turquia. Mas, assim, antes... É tanto time que eu nem sei de onde que é, mas os últimos da Itália são de Série B. Ele não estava destruindo nesses times. Se ele estivesse jogando bem na Série B italiana, se ele estivesse destruindo na Turquia, mesmo que não fosse, enfim, nos principais clubes, se ele estivesse destruindo na Arábia Saudita, ele não está fazendo isso nestes clubes há vários anos. Ele não é convocado para a seleção italiana. Ele ficou num hiato de 2014 a 2018, e aí ele foi convocado de novo em 2018 e depois não foi mais de novo. Gente,
enfim, não quero aqui... todo respeito a pessoa Balotelli, mas como atleta, como um jogador de futebol, que tem alguém esperando que ele se torne ídolo. Gente, ele não fez isso nas melhores fases dele, ele não conseguiu manter uma serenidade, uma consistência, uma tranquilidade para fazer isso em lugar nenhum. Então, eu não assim, diria nem que é 1% de que vai rolar no Corinthians. 1% vagabundo, como diria. Eu adoraria que desse certo. Adoraria que desse. Porque é uma combinação, assim, na utopia, é maravilhosa, né? O Corinthians com o Balotelli, assim, é uma coisa que poderia ser fantástica. O que me deixa quase que desesperado com esse acerto, se ele vier, é a grana, cara. É Sim. muito dinheiro para a situação que o Corinthians está, para um risco tão grande como é o Balotelli. O Balotelli no auge já seria um risco, né? Imagina agora. Então, assim, se fosse por um contrato, aquele contrato de produtividade ou porcentagem de venda de, sei lá, né? Se fosse um contrato, é claro que ele não viria assim, mas se fosse assim, cara, eu acho que vale a pena. Agora, por essa grana, é muito arriscado, cara. O Balotelli, a carreira dele é de lampejos, né? Ele tem aquela cena maravilhosa, né, do Why Always Me, que já tem quase 15 anos pelo Manchester City no 6-1 contra o Manchester United. É uma das melhores temporadas da carreira dele, depois de ele sair da Inter no Manchester City. Pelo que eu vi aqui, em 21, 22, ele fez 19 gols na Turquia, em 33 jogos. É a melhor temporada dele nas últimas 5. Antes disso, é assim: Nice, 10 jogos, 0 gols. Marseille, 15 jogos, 8 gols. Esse aí tá ok. Brecha, 19 jogos. Tá 5 15 gols. jogos, 8. Ele não joga. Esse é bom. Esse é o ponto. Marseille. Hã? Não, É que ele fica meia temporada em cada Então, clube. Esse é o ponto. Porque ele vai saindo. E a exigência do futebol brasileiro em termos de jogos, ela é grande. Pois é. De ritmo de jogo. Por um cara que não tem, assim, que nas últimas temporadas não tá entregando ritmo de jogo, né? Assim, eu não sei. Eu acho arriscado pela questão dos valores. Como o Fred falou, se fosse uma questão de produtividade, por que não tentar, né? Mas fixo 2 anos, 30 milhões de reais por ano, parece, né? Dentro desses 60 que o Quesada falou, se a gente for dividir, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Só para encerrar da minha parte esse assunto, primeiro que esse dinheiro quebra vestiário, né? Corinthians devendo para um monte de jogador, Corinthians devendo para um monte de empresário. Ah, então tá bom, vocês estão trazendo o Balotelli, porque sai, né, o dinheiro que vai ser pago. Não é escondido, né? Todo mundo sabe. Então, isso quebra vestiário. Ele não está chegando num time que está na 4ª colocação do campeonato, tranquilo, vamos adaptar aqui o Balotelli, ele vai... Não, ele está chegando para ele resolver, né? Sendo que o Corinthians precisa de uns 6, 7 jogadores em outras posições, enfim, só assistiu o Corinthians para saber, antes do Balotelli, né? Começar pela defesa do Corinthians. E terceiro, o último título do Balotelli, vocês sabem quando foi? 2012, com o Manchester City. Nossa. O Balotelli é uma das grandes frustrações do futebol italiano. Porque a Itália está louca e precisando há tempos de um centroavante. E você tem um cara que de talento individual poderia ser esse cara. Pô, o Balotelli era uma força da natureza, cara. Sim. O Balotelli E tá só com 33. Ele Isso, podia estar até agora na seleção. O que me choca é a Exato. idade. Ele tem 33. E, para completar tudo isso, como se não bastasse, tem o extracampo dele, que assim, o homem que teve agora em novembro uma lesão, que tirou ele 3 meses do gramado pro joelho. Você vai lá no histórico de lesão dele, tá um monte de lesão desconhecida. O extracampo dele é uma coisa absurda. Ele é o Jack Grealish turbinado. O Corinthians está contratando um cara que pode, a curto prazo, vou dar um exemplo de curto prazo, tá? Ele chega, marca um gol, vai lá na Fiel, tal, pá, a torcida vai com ele, porque eu conheço minha galera. A torcida vai com ele. Só que aí, a médio prazo, eu acho que ele nem joga tanto. Ele, última temporada, 16 jogos. Antes disso, 19, ou o contrário. Cara, o futebol brasileiro tem 60 jogos no ano. Então, assim...
Cara, É receita para dar errado, né? é muito rápido, tá, gente? Tem uma história maravilhosa do Balotelli aqui no Manchester City. E ele, no meio da madrugada, ele resolve disparar fogos de artifício da janela da casa dele e ele bota a própria casa pega fogo. Meu Deus do céu. E ele tem que ligar pro bombeiro e pro faz tudo lá do Manchester City para resolver o incêndio que ele causou na própria casa, porque no meio da noite ele resolveu disparar fogos de artifício da janela. Não Isso foi o Balotelli ele. em 2011, hein? Não, recentemente tem o vídeo dele caído numa rua na Itália, tá? E antes disso ele tinha apostado com alguém que jogaria a moto no Rio. Não, ele pagou para um garçom, um cara do bar, jogar a moto no rio. No mar? No mar? No rio. No mar. Numa marina, parece uma marina. mar, no mar. Uma marina. E tem as Então, imagens disso, ele assim, ó. Tem, o cara, exato. Eu gosto muito assim do personagem. Mas, gente, que loucura é essa, gente? Que maluquice que o Corinthians vai se meter. Se der certo. Pois é. Se der certo, vai der certo, ser um negócio louco. Vai, pô. Leva lá. Faz uma doideira. Eu também deixo assim. Eu não aposto, não. Não aposto, não. Até porque meu time tá ganhando, meu time tá lá em cima. Pra que eu vou apostar? Clara, agora ela virou ostentação aqui nesse programa.